Olá, é um prazer estar com vocês aqui no dia 21. Eu estou com uma pergunta aqui do Valdinei. E diz assim: boa tarde, professora Fátima, e boa tarde a todos. Seguem as minhas dúvidas das leituras que foram recomendadas. Primeiro, os pensamentos indesejáveis pela consciência, aspas, que vão contra a moral e os bons costumes sociais, fecha aspas. Como o da paciente de Freud que pensou em se casar com seu cunhado após a morte de sua irmã. É inconsciente? Isto está certo? Sim, isto está certo. Tais pensamentos podem ser conscientes também? No caso do inconsciente, já foi falado de sua atemporalidade e de sua moralidade. Mas na clínica, quando esses pensamentos se tornam conscientes, professora Fátima, são aceitos? E se são aceitos, podemos dizer que foram elaborados? Não. Os pensamentos são assim. Se você no inconsciente, você tem um recalque de um desejo, e com a terapia esse recalque vem para a consciência, não é de pronto que você vai aceitar, não é? Você vai levar muito tempo primeiro para aceitar. Depois da aceitação, a elaboração não é feita pelo fato de você tomar consciência dos seus desejos. A elaboração é quando você fala durante muito tempo sobre o que veio do inconsciente. O simples conhecimento de que o fato existe no seu inconsciente não resolve. Você precisa elaborar, e elaborar é que leva muito tempo, porque você vai conversar a respeito disso, porque foram coisas que ocorreram na sua infância. Hoje você é adulto com um cérebro diferenciado. O cérebro, ele só aceita quando ele elabora e quando ele compreende. Agora, nós estamos falando de uma época de Freud, aonde a moral e os costumes eram de uma forma. Hoje, ela é de outra. Ela continua sendo a mesma coisa, o funcionamento da psique continua sendo consciente, pré-consciente e inconsciente. Mudam os fatores externos, entendeu, Valdinei? Mas a elaboração não é a consciência dos meus desejos inconscientes. A elaboração é entender o que eles têm a ver com os sintomas da minha neurose. Eu tenho mania de limpeza, por quê? Porque eu recalco o desejo de casar com meu cunhado. Isso aqui é uma suposição. Esse desejo de casar com meu cunhado é errado, então ele vai se direcionar para um sintoma. Nós precisamos ir na causa para trabalhar os sintomas, e os sintomas demoram a desaparecer. É um processo de elaboração lento, ok? Espero que você tenha entendido. Aí o Valdinei diz: seguindo a orientação do professor Paulo, estou lendo o volume da Histeria de Freud e não entendi muito bem o que significa psicose histérica. É possível dar um esclarecimento? Muito bem. O que é histeria? Né? Vamos pensar o que é histeria. Histeria é quando uma pessoa tem um sintoma de uma doença física, mas não tem a doença física, tem só o sintoma. Em algumas pessoas isso se torna tão forte que elas saem da realidade. A psicose é quando você alucina. Então elas não só têm sintomas físicos, como terão alucinações. Saem da realidade. Entendeu, Valdinei? Ele pergunta: seria possível falar um pouco em linguagem coloquial sobre a técnica de fazer pressão sobre a cabeça? A técnica de fazer pressão sobre a cabeça foi uma coisa que o Freud tentou fazer, como se as pessoas se lembrassem mais fáceis disso, mas depois ele desistiu, né? E linguagem coloquial é uma linguagem que tem uma ordem, que na verdade o Freud vai usar na livre associação. Né? Esse coloquial refere-se, por exemplo, à próclise, à ênclise, à mesóclise, e como é que isso se orienta dentro de um processo de ato falho numa livre associação. Eu te diria que você aprenderá mais quando você ler Lacan, porque a linguagem a escuta é Freud e a linguagem é Lacan.
O Valdinei pergunta, seria possível falar um pouco sobre personagens psicopáticos no palco? Bom, psicopáticos. Psico é mente, páticos é doença. Ué, personagens com doenças, né? Que fazem atuações como se fossem de palco. Uma pessoa que está atuando dentro da sua psicopatia. Supondo, uma histérica que imagina que está desmaiando e desmaia, cai. Palco não significa que é um teatro, mas é o teatro que a patologia, a psicopatologia que a pessoa tem faz com que ela pareça que está representando um personagem, aquele que para o Jung seria a persona. E é o que nós vivemos todos os dias, nós vivemos personagens. Aqui eu estou sendo professora. Na minha casa eu posso ser mãe, posso ser esposa. São personagens. Então nós atuamos personagens que são psicopáticos, que têm doenças psíquicas no nosso dia a dia. A nossa vida é um grande palco iluminado onde a gente tem máscaras, a gente atua de uma forma neurótica, psicopática ou de uma forma não neurótica. Entendeu, Valdinei? São só formas coloquiais de se falar. A Paola diz, boa tarde, tudo bem? E diz, Fátima, você poderia falar um pouco sobre as mandalas? Como elas podem auxiliar no processo terapêutico? Bom, a mandala, para Jung, é uma forma de você encontrar o self, né? O seu self, o seu centro. Né? Então, através da mandala, você vai ter que estudar, Paola, o que é o self. Né? E aí, quando você aplica a mandala, você vai em busca do self, dos arquétipos, que não tem nada a ver com a forma freudiana. Então, primeiro estuda o self, ok? A Pauline, olá Pauline, Rodrigo, tudo bem? Camila, Leda, Vanesca. Por favor, alguém, boa tarde. Dolores, Ricardo... Camila, então, o pessoal está falando que não está aparecendo, mas agora já está aparecendo. Olá, professora, olá, Pauline, Rodrigo, amo o chat, boa tarde, Camila. A Camila diz, professora Fátima, boa tarde, tenho uma pergunta. Quando falamos sobre mecanismos de defesa do ego, somatização e conversão é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Se não, quais as diferenças entre esses dois mecanismos? Não, veja bem. Somatização é quando nós somamos o estado neurótico que causa uma doença física, que é o contrário de uma histeria. Você tem a doença física e a doença psíquica. Você precisa do psicanalista e do médico. Você tem que se tratar. A somatização, vamos supor que você tem um paciente que está tão triste, que ele deixa de comer, deixa de se alimentar, dormir. E aí ele fica com uma pneumonia. Você vai dizer que é uma pneumonia somática porque ele estava triste, ele estava depressivo. Então ele precisa tomar antibiótico e fazer análise. Certo? Essa é a somatização. A conversão é a energia pulsional que não foi extravasada através de ações, através de palavras. Então, a pulsão sexual e agressiva não foi colocada para fora, através de xiste, através de ato falho, através de culpa, de sintomas, ela converte numa energia que volta para o próprio corpo. E aí sim, você vai ter sintomas psíquicos ou físicos. Boa tarde, estou no primeiro modo. Poderia explicar pulsão de morte, Elaine? Então, Elaine, Freud estudou a pulsão de vida ligada à libido, ligada à energia da sexualidade humana, que não é a genital, que fica nos genitais, mas é a energia... Por exemplo, Freud diz que quando o bebê nasce e ele suga o seio da mãe, ele libera energia sexual e não tem nada de genital. A energia da pulsão de morte, que seria aquela que libera as energias hostis. E essa pulsão de morte,
ela caminha junto com a pulsão de vida. Freud começa a se interessar pela pulsão de morte quando ele assiste, ele vive a Primeira Grande Guerra e ele se pergunta por que o homem faz guerra. E ele vai dizer que isso é pulsão de morte. Então, as nossas guerras internas, elas são as nossas pulsões de morte. Ao mesmo tempo que a gente tem um lado saudável, a gente tem um lado que está sempre querendo também hostil. Então, não existem pessoas boazinhas, nem pessoas totalmente mazinhas. Todos temos pulsão de vida e pulsão de morte. Ítalo, se a ansiedade tem alguma coisa com narcisismo? Não diretamente, absolutamente. A ansiedade, ela está ligada ao nascimento. A ansiedade, ela é normal até o momento em que ela se torna, por exemplo, uma síndrome do pânico. E a ansiedade, ela passa a ser uma ansiedade generalizada, um TAG, transtorno de ansiedade generalizada. A ansiedade poderá ser um medo desconhecido. Então, por exemplo, nós estamos aqui dentro desse estúdio, eu e a Anabela. Se nós ouvirmos um tiro aqui na porta, do lado de fora, nós vamos entrar na ansiedade, porque o nosso corpo se prepara para que nós vamos nos defender do que está acontecendo lá, ok? Provavelmente a gente se cala e fique quietinha até passar umas horas. Isso é uma ansiedade normal. Agora, suponha que não acontece nada, não tem nenhum barulho, e eu e a Ana temos esse comportamento. Nós temos medo de alguma coisa que nós desconhecemos. Essa é uma ansiedade neurótica. Precisa de psicoterapia e muitas vezes de ansiolíticos e antidepressivos, tá bem? O Ítalo, se ela é um mecanismo de defesa da pessoa relacionado a algum trauma familiar. Olha, os mecanismos de defesa podem estar ligados a qualquer coisa. Eles se instalam de 0 a 10 anos e para a criança, o trauma pode ser uma fantasia. A criança fantasia que aconteceu e não aconteceu, mas como aconteceu para a criança, ela traz isso como real. Então, Ítalo, essa pergunta, ela tem que estar contextualizada dentro de um caso. Poderá ser que sim, poderá ser que não. Paola diz obrigado. Obrigado. A Cardoso, boa tarde. A Cardoso pergunta, os tiques nervosos estão relacionados a quais doenças? Não, na verdade o tique nervoso está dentro do transtorno obsessivo compulsivo, é um toque, né? É um toque. Fica assim, né? A pessoa não consegue parar. Ou síndrome de Tourette. Então, é preciso ver que o tique nervoso, como ele é e qual é a intensidade, para poder ser analisado. Porque tique nervoso é muito pouco para você falar de qualquer transtorno. A Pauline, soma vem de corpo, ou seja, doença apresenta em sintomas corpóreos. Exatamente, a gente tem o somático, somatização, que pode ser mecânica ou emocional. Mecânica é o seguinte: eu tô triste, vou lá para fora e tá chovendo. Fico na chuva, fico doente. Eu fiz uma coisa mecânica, porque deixar de comer é parar, é um desejo. Ir para a chuva é nem perceber. O Rodrigo, indica o filme Toque Toque. Realmente, eu também, muito, muito interessante, tá? Eu tenho uma outra, vocês podem continuar fazendo perguntas, tá? Eu tenho uma outra pergunta aqui, porque eu tô trabalhando com 2 celulares, né, gente, porque foi o jeito. Eu tenho a pergunta aqui que diz o seguinte: olá, professora Fátima, sou aluna online de psicanálise e tenho dúvidas a respeito da teoria da castração. Essa teoria tem como base que o menino sente medo da castração de seu pai, de seu pênis, pois percebe que nas meninas esse órgão não está presente. Já as meninas entendem que elas não o têm. Essa percepção de Freud foi constatada como, já que ele tinha pacientes adultos e não crianças, porque o pênis representa tanta importância. Bom, vamos lá. Começa porque você não precisa ter uma criança. O paciente relata
para o analista, os seus medos infantis. Então, os pacientes do Freud relatavam o seu medo, que, na verdade, vem do complexo de Édipo. O menino, como desejava a mãe e acreditava que o pênis do pai era maior que o dele, ele acreditava que o pai poderia cortar o seu pênis porque ele queria ficar com a mãe. Isso é na imaginação infantil, que não é esquecida. E na fase adulta é trazida como complexo de Édipo. E quando Freud colocava os seus pacientes em livre associação e interpretação dos sonhos, os pacientes passavam para o Freud essas ideias infantis. Você não precisa atender uma criança, basta que você atenda a criança interior que está dentro de cada um de nós. Eu tenho minha criança interior, você tem a sua. A análise psicanalítica vai buscar a criança que está no adulto e que ficou fixada e que tem problemas. Certo? Tá entendendo? Essa percepção de Freud foi constatada como? Já que ele tinha pacientes adultos e não crianças, pelos relatos que os adultos passam sobre as suas infâncias. Ou você não se lembra da sua infância? Se você não lembra, você faz terapia para lembrar. Faz regressão, hipnose, livre associação, mandala, interpretação dos sonhos, coxa de retalhos, que nós vamos gravar um vídeo só de coxa de retalhos, como eu já disse para vocês. Então, assim, não é preciso ter uma criança para saber o que o adulto sofreu quando criança. É preciso ter um analista. A Cardoso, eu não entendi, Cardoso, qual é o seu primeiro nome? Professora, sou iniciante em psicanálise, então me surgem inúmeras dúvidas. Pergunta, mas me diz qual é o primeiro nome, porque eu não entendo se é Yara, não entendi. Continuando aqui, por que o pênis representa tanta importância? Porque a criança feminina e a criança masculina, quando estão na idade de 3 a 4 anos, elas percebem que o menino tem uma coisa que a menina não tem. Então, essa coisa que é o pênis, porque a menina não sabe, nem o menino, que ela tem uma vagina, um canal para dentro, que também é uma forma de ter um pênis. Eles não sabem. Então, o pênis se torna a coisa mais importante da psique infantil. E isso se traduz na vida adulta, no poder. As pessoas que têm poder, que têm dinheiro, que têm armas, têm grandes pênis, mas não é no sentido sexual, é no sentido do poder. A criança acha que o menino tem uma coisa a mais, então por si só ele já é mais poderoso. E a menina já se sente rebaixada, ela só vai ter uma vingança quando ela engravida. Mas é assim o funcionamento de todos os seres humanos, segundo a psicanálise. Isso não são conceitos meus, viu, gente? São conceitos psicanalíticos. As crianças têm contato com o seio da mãe, em primeira instância. E o fato de amamentar e suprir as necessidades básicas da criança poderia trazer o seio como ponto central ao invés do pênis? Olha, segundo a Melanie Klein, é o primeiro centro. Porque a criança nem tem como conversar, nem olhar uma para a outra. Isso é uma questão de lógica. O seio é o ponto central porque é alimentação. O pênis só vai acontecer na fase fálica. Por isso nós temos 3 fases, oral, anal e fálica. Entendo que o seio está conectado com a oralidade, porém não consigo compreender porque o pênis pode ser tão relevante para o universo fantasioso e infantil, gerando essa teoria de castração. Deise Aguilera. Deise, faz terapia, porque você está com problema de não aceitar o pênis. Talvez você seja uma mulher fálica como eu, porque eu passei por isso. Eu adoro mandar. E o pênis tem a importância porque na infância só existia o pênis. A criança não sabia da existência da vagina. Não fique brava. É Ladaja. Ô Ladaja, muito prazer. A Ladaja diz o seguinte: sou iniciante de psicanálise e então me surgem inúmeras dúvidas. Lendo e vendo o filme me trouxe a interrogação quanto à memória inconsciente em não definir tempo. Oh, minha querida, é o seguinte. Imagina, eu não sei, vamos supor que você tenha 40 anos.
E você se lembra que quando você tinha 10, tua mãe fez um aniversário para você. Você acha que isso está parado no tempo? Essa informação, essa lembrança? Sim. No teu consciente, porque no teu inconsciente tanto faz. Uma criança, por exemplo, o Ladágia, se você disser para ela, vamos no cinema, no circo, sábado. É segunda-feira, na terça ela fica assim, hoje é sábado? Amanhã é sábado? Ela não tem noção de tempo, temporalidade. É assim que funciona o inconsciente. O inconsciente não sabe quando é hoje, amanhã. Ele é amoral, ele é atemporal. Não há tempo no inconsciente. Só na consciência é que a gente usa o relógio. A criança também não sabe ver as horas. Percebe? Entende isso? Eu gostaria que vocês me dissessem se vocês estão entendendo, né? Porque é pelo entendimento que a gente vai mais para frente ou não, né? Entendi, professora. Que bom. Olha, como a gente já está chegando, temos ainda 5 minutos, se vocês quiserem, podem fazer mais perguntas. Agradeço. Hoje nós estamos no na primeira aula do curso de regressão, está sendo fabuloso, fabuloso. Faremos outro, haverá agora no mês que vem, domingo, depois eu vou passar para vocês, não é? Quem quiser vir nos domingos ou fazer esse curso que a gente tem aí na internet de regressão. É um curso muito bom para vocês fazerem, depois vocês vêm aqui em São Paulo fazer as técnicas, tá bem? Então, assim, convido vocês a fazer, inclusive tem um gratuito, não é, Ana, de regressão? Um curso gratuito de regressão para vocês fazerem aí na nossa página. E eu convido vocês para fazerem, tá? Porque é sempre uma ferramenta a mais, tá bom? A Camila diz o seguinte, professora Fátima, eu ainda estou no começo do curso com muitas dúvidas. Gostaria de saber se na análise percebemos que o paciente está fixado na fase oral. Vírgula. Por exemplo, o que como psicanalistas devemos fazer? Como esse paciente vai deixar de estar fixado? Bom, primeiro, Camila, a interpretação da fixação vai pelos comportamentos. A pessoa que tem um excesso de oralidade. Então, por exemplo, ela fala demais, ela tem verborragia, ela não tem ponto nem vírgula, ela não deixa você falar. Ela fala, é tudo que se refere à parte em que a criança estava na fase. A criança sugava, então ela vai gostar de tudo que é de sugar. Essa pessoa, ela rói unha, ela gosta de garrafinha que ela chupa, ela fuma. Eu não vou falar de bebida alcoólica, porque aí tem uma outra coisa. Ela come, ela gasta dinheiro, ela não tem limites, como o anal, que limita tudo. Ou como o fálico, que quer exibir tudo. O oral, ele está fixado naquela fase. Agora, como você vai fazer o seu paciente sair, ninguém sai totalmente de uma fase, mas sair da parte patológica é você fazendo a sua análise quando você começar a estagiar na sua supervisão. Porque é impossível você entender como tratar um paciente se você ainda não chegou na fase de estágio. É preciso, não sei se você começou a terapia, mas depois do primeiro ano de curso, no estágio, você vai começar a compreender perfeitamente como funciona o paciente. Teoricamente, não consigo te explicar como funciona na prática. É por isso que a psicanálise tem 2 anos de teoria, 1 ano de estágio e 100 horas de análise para que você consiga pôr na prática a difícil teoria. Aí ela se torna muito fácil. É o chamado tripé da psicanálise. Teoria, análise, estágio supervisionado. Isso é um tripé. Sem esse tripé, explicar como funciona é muito teórico, é muito racional e você não vai entender. Você vai entender o que é a fase e por que se fixa, né?
Porque ou a mãe amamentou demais, ou amamentou de menos, ou a mãe ama demais, ou a mãe ama de menos, ou se você tem 5 filhos, mas um é mais carente e filho não vem com bula. Qualquer coisa é motivo para a pessoa ficar fixada. Ou seja, não tem salvação, tem que fazer terapia. E de preferência psicanálise, porque a psicologia comportamental não vai na infância. E Freud diz que tudo está de 0 a 10 anos. A Camila diz, entendi, obrigado, professor, estou fazendo análise há 2 meses, desde quando iniciei o curso. Exatamente. Quando você chegar lá, Camila, aliás, eu não sei quem é seu analista, geralmente é 1 ano, mas às vezes também se o analista achar que você está bem, ele pode até liberar 1 mês antes, alguma coisa assim, certo? Mas isso é da esfera do seu analista e de como a sua análise vai se desenvolver, querida. Então, não sei se há mais perguntas, mas espero que você tenha entendido. É um dia difícil hoje fazer esse chat, mas olha, tá sendo legal fazer pelo celular, porque eu nem sabia que dava para fazer. E a Elaine perguntou a diferença entre psicologia e psicanálise. A psicologia, os cursos de psicologia, primeira coisa, eles não obrigam a fazer análise, eles sugerem. Você recebe o certificado mesmo que você não tenha feito terapia. Não precisa de comprovação de terapia. Você vai fazer estágio, atender e não é obrigado a fazer análise. Já começa aí uma coisa que a psicanálise não aceita. Na psicanálise você só se forma se você fizer análise, supervisão, estágio e você for aprovado. A psicanálise está baseada na infância do cidadão. A psicologia está baseada na fase adulta. Ela só trabalha com o momento atual. A psicologia não trabalha com a infância. As faculdades e os cursos de psicologia dão 2, 3 meses de psicanálise. O psicólogo poderá fazer uma especialização em psicanálise, mas é muito pouquinho. A psicanálise, em 2 anos, ela dá mais embasamento que 5 anos de psicologia. E eu falo isso com propriedade. Certo? Não quer dizer que você não possa fazer uma faculdade de psicologia. Pode. Mas a psicanálise é extremamente profunda, muitíssimo mais profunda que a psicologia. Tanto é que eu tenho dúzias de psicólogos fazendo curso de psicanálise como uma forma de aprofundar o conhecimento. E vice-versa. Psicanalistas que vêm de outra área e que acabam fazendo psicologia para entender a comportamental, que tem também o seu espaço, mas que não é o espaço da psicanálise. Tá bom? Então é isso, é muito bom fazer aqui com o meu Apple, porque eu sou chique. É nada, gente, eu me dou muito bem com essa tecnologia. Estou querendo comprar um Macintosh, mas está muito caro. Muito caro, mas vale, viu? Parabéns, professora, amei. Ainda bem que você amou. Eu também amo vocês. E adoro fazer o que eu faço. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. Você não precisa ser muito bonito, nem rico, nem chique. Se você for inteligente e fizer uma boa análise, um bom curso, você vai ser sucesso. Isso eu te garanto. Um sucesso. E o que o nosso país mais precisa é de pessoas inteligentes, competentes e com muito amor no coração, porque o Brasil está tão psicopatologicamente doente, não é? Com os políticos, com a corrupção, com tudo, que eles precisam da nossa ajuda, da nossa humilde ajuda psicanalítica, não é, Pauline? Com muito amor e dedicação. Perfeito, quero trabalhar com adolescentes. É uma tarefa difícil, mas é uma tarefa necessária. E outra coisa, tem muito pouco psicanalista que quer trabalhar com criança e adolescente, porque é difícil, precisa de uma especialização, tá? A professora Aguimar está montando uma especialização em adolescentes e crianças, que assim, você sabe que o ano está começando agora para a gente gravar, a professora Aguimar também está um pouco doentinha, mas enfim, a gente vai estar fazendo tudo isso para vocês, provavelmente a partir de fevereiro, não é? Porque
Você sabe, né? Janeiro, mês de férias, tá todo mundo na praia, se divertindo, filho, não sei o quê. Eu não sei que calor tá aí no Rio, mas aqui em São Paulo tá 34 graus. Então, faz ideia como é que tá. Nós estamos cozinhando o cérebro. O Ítalo diz, concordo, professor. Então, assim, vocês têm um tesouro nas mãos que são vocês. Vocês e a vossa capacidade de terapeutizar pessoas. Valorizem isso. Valorizem porque é assim, o livro Eu, Você e os Robôs, que está esgotado, diz o seguinte: nós vamos ter 3 profissões importantíssimas no futuro. Jornalista, bibliotecário e professor. Gente, a psicanálise nem entra no quesito, porque se nós vamos ter tantos robôs, como é que vai ficar a cabeça das pessoas? A profissão do futuro é psicanálise. Amo vocês, uma boa semana, até segunda-feira.